Elencar. Bom, eu queria saber de você, Kennedy, e essa é a pergunta aqui do segundo bloco. Qual que é a tática do Lula para lidar com o Arthur Lira cada vez mais agressivo, todo dia demonstrando poder, tentando meio quase histérico já, né? O que o Lula vai fazer para lidar com essa nova situação, que é um pouco diferente da situação de 2023, né? O Lula sempre repete que ele sabe que precisa mais da Câmara do que a Câmara precisa dele, mais do Lira do que o Lira precisa dele, porque ele não tem maioria no Congresso Nacional. Teve que construir uma base muito ancorada nos partidos do Centrão. Os partidos de esquerda não chegam ali a 150 parlamentares, tem 513, precisa de mais uns 300 ali para você ter um quórum suficiente para você votar, por exemplo, as emendas parlamentares, as propostas de emenda à Constituição, né, não as emendas parlamentares. Então, não é uma briga de peito aberto, ele não vai fazer como a Dilma fez com o Eduardo Cunha, de, na sucessão do Lira, lançar um candidato do PT. O Lula admite e acha que terá mesmo que fazer uma composição com um candidato do Centrão. Mas aí a coisa começa a apertar para o Lira, e tem a ver com esse enfraquecimento, porque o franco favorito para o Lira, o candidato do coração do Lira, é o Elmar Nascimento, do União Brasil. É com o líder com quem ele mais tem afinidade, é quem ele gostaria de colocar lá, é quem ele acha que, se for para sucedê-lo, ele vai manter uma influência forte. E o Lula começou a dar uma piscada para o lado do Marcos Pereira, o presidente do Republicanos, que é vice-presidente da Câmara. Né? O Marcos Pereira começou esse terceiro mandato do Lula meio distante, o ano passado, mas vem ensaiando uma aproximação. Viajou com o Lula na sexta-feira passada para São Paulo, é muito habilidoso, é da Igreja Universal do Reino de Deus. O Lula quer uma reaproximação com os evangélicos por conta da reeleição de 2026, e ele tem um estilo menos trator do que o do Lira e do Elmar Nascimento. O Marcos Pereira é quase aquela coisa mais mineira. Enquanto o Lira repete um pouco aquela truculência do Eduardo Cunha, o Marcos Pereira é mais jeitoso, né? E tem aí uma revelação política, no entender do Lula, que é o Silvio Costa Filho, o ministro de Portos e Aeroportos, que do Republicanos, como o Marcos Pereira, e é muito habilidoso e tem ajudado o Lula a fazer umas costuras ali no Centrão. Então, assim, tá ali num bolso de colete do Lula. Vamos ver, os candidatos que estão disputando para valer na base, lá no Centrão, nesse grupo mais conservador, são o Marcos Pereira, do Republicanos, e o Elmar Nascimento, do União Brasil. Você tem o Isnaldo Bulhões, do MDB, que também quer, e tem o líder do PSD, o Antônio Brito, da Bahia, que também gostaria de ser presidente da Câmara, mas eles estão no segundo pelotão aí. Aí o que o Lula pretende fazer? Dar um pouquinho de corda para o Marcos Pereira, que inclusive também é do partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com quem o Lula é, travou ali uns acenos, uns fleitos na semana passada. O Lula não é trouxa e interessa, né? Eles fizeram um acordo ali para uma obra no Guarujá, ligando Guarujá e Santos, que de fato é importante, e o Lula está nessa tentativa de ampliar os apoios. Então, o Lula quer segurar o Alexandre Padilha, não quer entregar a cabeça do Alexandre Padilha, mas a gente sabe que ministro é fusível, né? Assim, vai até um determinado momento. O Lula, em outros mandatos deles, não ia entregar a cabeça de um ministro, aquele ministro não cai, não cai, não cai até o dia que cai. A gente sabe como é que funciona isso, né? Mas Você por falou a hora palavra-chave: ministro é fusível, serve para ser trocado. é isso, entendeu? É exatamente. A gente já viu isso cobrindo outros governos do Lula. E tem um complicador para o Elmar Nascimento. Como ele é do União Brasil, Davi Alcolumbre, senador, quer ser o sucessor do Rodrigo Pacheco, tem o apoio do Rodrigo Pacheco lá no Senado, e vai ser difícil tirar a eleição lá no Senado do Davi Alcolumbre, apesar de ter alguns movimentos ali no PSD, de outros partidos também. Fica difícil o União Brasil ter o presidente do Senado e o presidente da Câmara. E o Lula tem muito mais simpatia, como eu acabei de falar, pelo Marcos Pereira do que pelo Elmar Nascimento. Então, Zé, é basicamente isso, sabe? A estratégia do Lula é dar uma corda para o Marcos Pereira, não vai repetir a Dilma, que lançou um candidato do PT contra o Eduardo Cunha e perdeu e tomou aquela faca no peito. E você lembrou bem, o Lula está se enfraquecendo, mas tem um ano de mandato pela frente, define Sim, a pauta da Câmara, ainda pode, né? E tem a briga das emendas parlamentares, que não é irrelevante, que é poder, não. né? E que o Lula está tentando tirar com jeito, né?
Aí acabou o orçamento secreto, migrou para outro tipo de emenda, e tinha um acordo para se alocar no PAC, eles querem retomar. Essa briga a gente vai assistir. E você lembrou bem, o poder que o Haddad conseguiu conquistar na interlocução com o Congresso, é, o Lira há um enfraquecimento natural. Ele foi um presidente muito forte com o Bolsonaro, né? E um presidente que protegeu o Bolsonaro na pandemia e mandou e desmandou. Né? O Sim. Arthur Lira na presidência da Câmara e o Ciro Nogueira lá na Casa Civil do Bolsonaro. E no primeiro ano do Lula, né, com o PEC da transição, tendo que administrar um orçamento que foi feito no governo anterior, e um começo e uma formação de uma base, era importante uma composição com o Lira. Então o Lula vai resistir. Eu acho que o jogo de luta do Lula com o Lira é um balé aí que vai ter ataques, recuos, né? E conta também, tem uma parcela importante nessa tática, já encerrando aqui rapidamente, que é a boa relação com o Rodrigo Pacheco. O Lula está cultivando isso o tempo inteiro. Nós já falamos aqui no ano passado sobre a tentativa, essa articulação que o Lula quer fazer para apoiar o Rodrigo Pacheco para o governo de Minas em 2026. Tem aquela questão da renegociação da dívida de Minas Gerais, tem viagem para Minas Gerais do Lula em breve. Então, o Pacheco, nesse jogo aí, nessa balança de poder entre executivo e legislativo, o Lula quer ver se ajuda mais. Até porque a briga do Pacheco maior, o atrito está mó lá com o judiciário. Mas é isso, Zé. Ótimo, Kennedy, muito boa intervenção. Kennedy, estava pensando aqui, ouvindo você falar, talvez aquela risada desbragada do Lula com o governador de São Paulo, que é do mesmo partido que um dos candidatos à presidência da Câmara, que não é o candidato do Lira, né, do Republicanos, tenha também girado ali uma porca apertando o calo do Lira, né? Sem dúvida. Certamente ele viu aquela cena e falou: ah, aí o Lula fazendo campanha para o Marcos Pereira através do governador de São Paulo, vou É isso eu aí. aqui, né, retribuir. É, De é, fato, esse balé, né? Vai, é, isso- vem, faz que vai, é, não vai, é um é. tango. É. E o Lula tem Ó, experiência com isso, né? Quilometragem para fazer esse balé ele tem. Tem que se dedicar, porque sim. esse ano ele vai ter uma agenda mais doméstica, agora vai para a União Africana, mas ele tem que entrar mais na articulação política, porque o Padilha está muito bombardeado. E o Lula quer proteger, não quer dar a cabeça do Padilha, então ele tem que participar mais, entrar mais em campo. E é natural, né? É natural até para poder fazer frente a esse Ó, Congresso que se fortaleceu muito na última década. Né? vou ler alguns comentários aqui. Vocês aguentam aí que a Thaís já está no estúdio, ela vai entrar a qualquer momento. Aguenta assim, a ansiedade, eu sei que é grande, é minha também, mas espera aí. O Marco Marangoni diz o seguinte: Lula vai agir como mineirinho, espera a fera acalmar. Admilson Oliveira concorda, é isso aí. Fufuca Cacildes diz: Lula poderia fazer plebiscito para encostar a lira na parede. Esse negócio de fazer plebiscito não terminou bem da última vez que um presidente Não, falou isso. não, Terminou em não, impeachment. terminou mal pra caramba, é melhor não. Pode E esquecer. plebiscito é aquela coisa. Bom, e quem aprova o plebiscito é o Congresso, quer dizer, não tem a menor possibilidade disso acontecer, né? É, E a enquete ficou assim, Kennedy. Quem respondeu melhor? Toledo. Lira revela fragilidade ao demonstrar força toda hora. Público Centrão tem fome de 5 bilhões. Kennedy, qual que é a sua síntese para o segundo bloco? Lula quer evitar que o preferido de Lira assuma a Câmara. Se couber em 2025, é uma informação a mais. Mas que o Tá, preferido de Lira assuma a Câmara, que é o Emar perfeito. Nascimento. Ou, Ou quiser seja, também, Lula, ele Lula está topa Centrão, apoiando mas, a oposição, né? Ao Lira, de Lula alguma topa maneira. Centrão, mas não quer candidato de Lira, né? Vamos ver com Tá a Marina certo. lá. Mas É é isso. dividir para governar, né? É isso aí. É isso aí. Então, E dá devolvo para a bola dividir o para. Centrão, que até tem dois blocos no Centrão, né? Eles não são uma coisa monolítica sob a liderança do Lira. Mas bora lá chamar a Thaís, não? Coube seu título aqui. A Marina Coube, conseguiu fazer aê. caber. Marina é craque, pô. Kennedy, Thaís Lula Belém, quer evitar que preferido de Lira assuma a Câmara em 2025. boa. É isso aí. Tem que reduzir essa dependência do Lira, porque ele faz um jogo pesado mesmo. O estilo trator dele é complicado. E a gente está vendo. Tá errado, Zé. A gente entende que houve um crescimento do poder do Congresso, isso acontece nas democracias, teve uma década aí de confusão que contribuiu para isso, mas não tem sentido.
abocanhar dessa maneira e mostrar os dentes dessa maneira. Está errado o que o Lira está fazendo, no caso aí. Né? A Thaís está pronta, não?